assim a bênção para esse momento de estudo. Tem aqui um negócio aqui, Cláudio, que eu não sei o que é. Tismit, sei lá. Não estou conseguindo entender. Provavelmente um aviso de que está sendo gravado. Ah, mas não é, não. Então, depois eu olho aí. Agora eu vou orar, não posso fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, vamos orar. Nosso querido Pai, nós te agradecemos por novamente nos dares esta grande oportunidade de nos reunirmos de forma tão diferente como estamos acostumados no passado para estudarmos a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque não precisamos estar todos no mesmo espaço físico para que teu Santo Espírito esteja conosco, mas podemos estar cada um em sua casa, em seu lar, experimentando a presença do Espírito Santo, assim como Noemi aqui em casa, que irá ministrar o estudo sob a tua orientação. Assim pedimos, Senhor, que a palavra que hoje formos ouvir, o estudo que participaremos, possa fazer diferença, tanto no nosso coração quanto na nossa mente nesta noite. E que isso faça também que possamos ter atitudes cristãs na nossa vida do dia a dia. É em nome de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Eu estou achando que Noemi tinha saiu enquanto estava orando e agora está entrando de novo. Deu certo aí agora, Noemi? Agora deu. Tive que chamar a ajuda dos universitários. Karina veio me socorrer aqui, que saiu do ar. Hoje, o texto de hoje é o livro, né, de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu vou lendo aos poucos, mas a gente não vai ler todo o capítulo. Eu espero que vocês tenham lido, porque está sendo bastante proveitoso. Cada capítulo apresenta coisas novas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as perseguições. Vocês lembram que no capítulo 7, nós tivemos o apedrejamento de Estevão, né? A morte de Estevão. Então, começa a partir a perseguição aos cristãos, né? E muitos foram espalhados para longe por conta da perseguição e por conta do medo, né, que gerou no meio do cristianismo, no meio das pessoas que seguiam a Cristo. Lembram que na semana passada nós falamos que em Antioquia foi pela primeira vez que se chamou, então, os seguidores de Cristo como cristãos, então, a partir de Antioquia. E hoje, então, começa no capítulo 12, eu vou ler o versículo 1, somente o versículo 1 até o 5. Depois a gente vai dando umas paradas e depois eu retorno. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Vamos parar aqui. Então, vamos lá. Começou, então, a perseguição. O rei Herodes, querendo, né, ganhar popularidade no meio do povo judeu, ele, então, manda matar Tiago. Vocês lembram de quem era Tiago?
Tiago e João eram irmãos e eles eram filhos de Zebedeu e eles eram discípulos de Jesus. Veja só, lembra de um pedido que Tiago e João faz para Jesus? Em alguns dos evangelhos falam que é a mãe de Tiago e João. Em outro momento fala que eles mesmos foram a Jesus e pediram que no reino de Jesus, quando ele fosse rei, que ele permitisse que um sentasse à direita, outro à esquerda. Lembra desse pedido? Isso está no Evangelho de Mateus e Marcos. E aí Jesus fala que sentar-se à direita e à esquerda não competia a ele, e somente ao Pai. Somente Deus poderia reservar esse lugar para quem ele quisesse. E aí Jesus pergunta para os discípulos se eles poderiam beber o mesmo cálice que ele estava para beber. O que era esse cálice? Era a morte. Em outros dos evangelhos fala do batismo. Jesus fala, vocês poderão participar do batismo que eu vou ser batizado, ou do cálice que eu vou beber? E eles falaram, sim, Senhor, nós podemos beber. E ele disse assim, olha, vocês vão beber desse cálice, mas sentar-se à direita e à esquerda não compete a mim, e sim a Deus. E aí Jesus dá um exemplo para os discípulos, dizendo que o reino dele não era que nem no reino secular. Aquele que tivesse uma posição de superior, né, que ele que servisse. E ele fala que Jesus fala que ele, que era o Senhor, ele não se colocava pedindo que outros o servissem, mas ele se colocava a serviço. E é interessante que agora esse Tiago, ele vai ser morto ao fio da espada. Por quem? Por Herodes. Olha só, Herodes, ele era um rei ali na Palestina, e ele era da descendência de judaica mesmo, de Israel. A Palestina estava sob o domínio do Império Romano, e no Império Romano tinha o imperador e tinha também, nos locais, tinha o rei, né? E esse rei, então, deveria governar, né, ali a Palestina. Então, era mais ou menos para ser da descendência de Israel. Mas, como a gente vê, Herodes, ele, desde o nascimento de Jesus, tem a questão da ordem da matança das crianças, dos meninos, né, abaixo de 2 anos. E a linhagem de Herodes, um atrás do outro, Antipas, Herodes o Grande, sempre é marcado por muita crueldade, por muita maldade, por muita tirania, muita morte. E agora, esse Herodes, querendo aumentar a sua popularidade no meio dos judeus, né, da liderança judaica, ele então manda prender, ele manda matar Tiago, e isso ele viu que agradou, né, a liderança judaica, e ele queria então aumentar mais a sua popularidade. Ou seja, ele quis agora, mandou prender Pedro. Pedro era um dos principais dos discípulos, onde Jesus tinha já dito, né, que através de Pedro ele iria iniciar a sua igreja, né? Fala, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Pedro era uma liderança muito importante, muito importante. E assim, Herodes fala, tipo assim, se eu matar Pedro, né, eu estou matando também esse movimento que está crescendo, né, que surgiu a partir de Cristo e depois da morte de Jesus, aumentou mais e mais. Então, Herodes, não podendo matar naqueles dias, por quê? Porque era a semana da Páscoa. E na semana da Páscoa, os judeus, eles tinham que deitar fora tudo aquilo que tinha fermento dentro de casa. E eles não podiam comer pão com fermento e nada, nenhuma comida levedada. E então ele
ele então espera passar a semana e para que pudesse apresentar Pedro à liderança judaica e matar Pedro, e assim aumentar a sua popularidade. Mas no versículo 5, quando a gente termina aqui de ler, a gente encontra que Pedro estava preso, mas havia uma igreja que orava por ele, com fervor, orava com fervor. Não existia igreja, templo, como hoje nós conhecemos. Ele se reuniu na casa dos irmãos, daqueles que já comungavam a mesma fé. Então, eles estavam reunidos na casa de Maria, mãe de João Marcos, e a igreja estava ali em oração. E veja só, Pedro, ele estava numa prisão de segurança máxima. Imagine só, havia 4 escoltas de soldado só por conta de Pedro. Por quê? Porque os soldados tinham que se revezar em turnos. Sabe por quê? Porque Pedro estava acorrentado, a sua mão direita na mão esquerda de um soldado e a mão esquerda na outra mão de um outro soldado, ou seja, e os pés acorrentados. Veja só a situação de Pedro e a situação desses soldados, porque eles tinham que ficar naquele calabouço de segurança máxima, eles tinham que estar acorrentados a Pedro, porque não podia sair do lugar. E veja só, isso já era tarde da noite, eu imagino viver numa posição dessa. Você está acorrentado, a tua mão direita, a tua mão esquerda, os teus pés, o que sobra para Pedro? Não sobra nada. E aí, o que acontece? No meio da noite, naquela escuridão fria de um presídio, estava ali dormindo, Pedro, profundamente, e o soldado. E aí, de repente, uma luz ilumina aquele lugar. E alguém toca no ombro de Pedro, não pode nem ser na mão, porque a mão dele está acorrentada, né? A mão de um outro soldado. E aí, de repente, o anjo toca no ombro de Pedro e fala: levante-se. Esse é o texto que vai seguindo. Olha só, na noite antes, olha só, falta um dia para desapresentar Pedro. Veja como Deus age. Às vezes, quando a gente pensa que não tem mais saída, né? Está na última hora, no último minuto, imagina que Pedro pensou: agora é meu fim, não tenho o que fazer. Tiago já foi morto, agora é minha vez. E Pedro estava ali esperando a morte. Mas a gente sabe que mesmo quando a gente está muito cansado ou triste demais, o sono às vezes nos rouba, né? E eu creio que aqui Pedro estava dormindo muito forte e o anjo tem que tocar no ombro dele, mandar Pedro levantar, quer ver, olha, na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados. E havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro e acordou e disse: levante-se, depressa. Né? Veja só, a pressa, o anjo fala: levante-se, depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aí o anjo disse para Pedro: aperte o cinto, amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa, venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era visão. Passaram pelo primeiro, pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram, andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora eu sei que de fato o Senhor mandou um anjo, o seu anjo, e me livrou do poder de Herodes.
e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam ali reunidas, orando. Parando um pouquinho por aqui. Veja só, quando a gente dorme, quem aqui já um dia já foi acordado assim, bruscamente? Às vezes você está dormindo, e de repente alguém chega e te acorda e você tem um susto, mas você não sabe o que está fazendo. Isso aqui em casa, isso já aconteceu muitas vezes. A gente vai acordar os nossos filhos, né? Quando estavam em casa para ir para a escola, e principalmente o Mateus, né? O Mateus é o mais novo, o mais dorminhoco também. E aí, quando a gente acordava, ele sentava no susto, ficava sentado olhando para a gente. Que foi? Que foi? Aí você vai falando e ele não processa. Ele fica assim meio bobo, né? Ele não consegue processar o que a gente está falando. Aí você tem que falar tudo, explicando isso, né? Tudo direitinho. E o anjo fez isso com Pedro, né? Pedro parecia uma criança ali. Ele pensou que ele estava tendo uma visão. E, na verdade, Pedro já tinha tido outras visões, né? E de outras aparições. Lembra há poucos dias que a gente viu do lençol cheio de répteis, né? Que vem a palavra do céu e fala, mata e come. Então, Pedro, eu acho que ele pensou assim, eu estou sonhando, né? O negócio vai ser amanhã e eu estou sonhando que eu estou saindo desse calabouço, dessa prisão de segurança máxima. Porque, além de estar acorrentado aos policiais, ele ainda tinha que passar por várias escoltas. E só depois que ele saiu do portão principal, que ele estava numa rua, é que o anjo se apartou dele e que aí ele descobriu que o anjo tinha libertado. E aí ele vai ao encontro de uma irmã, né, que era a Maria. E ali havia um grupo em oração, e Pedro sabia disso. Olha só, no meio da noite, Pedro dirige-se a essa casa, bate na porta, se a gente lê o texto em seguida, ele vai falando assim, que ele bate na porta, a empregada vai lá, chama Rod, e ela então vai lá e Pedro chama, e ela escuta e reconhece a voz de Pedro, e ela volta correndo, tão feliz que ela pensou assim, nossa, gente, Pedro está ali na porta. Ela ficou tão feliz que ela esqueceu de abrir a porta, de abrir o portão. Então, ela voltou correndo e foi contar para aquelas pessoas que estavam orando, olha, Pedro está aí. E eles não acreditaram. Falaram, você está louca? Pedro está lá na segurança máxima, não, de maneira nenhuma ele vai estar pronto, né? Ele vai estar liberto, solto. E aí, o Pedro continuou batendo. Aí alguém começa a falar, não, deve ser o anjo dele que está confundindo essa mulher, né, a empregada. Mas como o barulho continuou, né, ele continuou batendo na porta, o portão, eles foram até lá. E quando chegaram, viram que era Pedro. E ficaram numa alegria e fizeram aquele alvoroço. E Pedro logo foi pedindo silêncio. Por quê? Porque ele estava correndo perigo. Ele não podia dar bandeira, né, de ficar ali, o pessoal, ou os vizinhos, alguém escutar o barulho, então ele podia ser entregue. Então ele testemunha para aquelas pessoas que, como o anjo tirou ele de lá, como o anjo tirou ele e levou até uma rua e depois apartou dele. E aí as pessoas ficaram muito felizes. Mas Pedro foi, então, para outro lugar para se esconder, porque ele sabia que se Deus estava livrando ele da morte e das mãos de Herodes, Deus tinha um plano para ele. Deus tinha uma missão para ele, a missão dele não tinha terminado. Então, ele tinha que continuar preservando a sua vida, né, escondendo, mas continuando a missão que o Senhor confiou a ele. E então, no dia seguinte, Herodes manda buscar Pedro, e qual não é a surpresa, né? Os soldados não sabem o que dizer.
Nem eles sabiam como aquilo tinha acontecido, como explicar uma fuga da. Só que para Herodes, né, ele não queria nem saber, né? Não teve teve a fuga e tudo mais, mas ele não quis a explicação dos soldados. Então, esses soldados pagaram com a sua própria vida, né? Porque era comum que uma pessoa que ela tivesse, o soldado que tivesse responsável por um prisioneiro, ele pagava com a sua própria vida, caso acontecesse alguma coisa, caso acontecesse que o prisioneiro fugisse, né? Ou que acontecesse alguma coisa que os soldados libertassem, eles também pagavam com a sua própria vida. Então, gente, eu fiquei assim impressionada com a forma como Deus age. Várias vezes a gente experimenta também no nosso dia a dia a ação de Deus na nossa vida. E às vezes tem hora que a gente nem dá conta de assim, expressar, né? Quantas e quantas vezes Deus envia o seu anjo para nos proteger, para nos dar livramentos, e às vezes a gente nem se dá conta, né, de agradecer a Deus. Às vezes a gente nem percebe a ação de Deus também na nossa vida, na vida da nossa família, né? Como ele age de forma miraculosa, como ele agiu também na vida de Pedro. São várias as ações onde nós também podemos experimentar nas situações do dia a dia, no nosso cotidiano, o livramento de Deus, a proteção de Deus, o poder de Deus, né? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O salmista Davi, lá no Antigo Testamento, no Salmo 34, ele diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, né? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Já lá no passado, né, o salmista, o rei Davi, experimentou diversas vezes onde Deus protegeu a vida de Davi, onde Deus livrou da morte várias e várias vezes do próprio Saul, que estava procurando ele para matar. E ele então experimentou esse anjo do Senhor que acampa ao nosso redor, que protege, que nos livra. E Pedro, então, experimentou de forma bem concreta também esse anjo do Senhor que livrou ele da morte, né? Não era a hora dele ainda. E enquanto Tiago não teve essa mesma sorte no início. Então, às vezes, a gente também passa na nossa mente, na nossa cabeça, muitas perguntas quando alguma coisa ruim acontece. Por exemplo, por que Deus não salvou Tiago também, né? Por que ele salvou Pedro e não salvou Tiago? A gente não tem explicação. O que a gente sabe é que acontece, às vezes, coisas ruins também com pessoas boas, né? Às vezes, quando acontece algumas coisas na nossa vida, a gente às vezes se pergunta por quê, né? Por que aconteceu isso? Eu, às vezes, de vez em quando, eu às vezes fico olhando e perguntando por que, por exemplo, o meu irmão foi embora de uma forma tão rápida, tão cedo, né? Não tenho como explicar, mas eu sei que Deus tem os porquês. E nem todas as perguntas nossas têm respostas, né? Simplesmente acontece e a gente precisa também aceitar, né? Aceitar tantas coisas boas que vêm para a nossa vida, as alegrias, as bênçãos de um filho que passa numa faculdade, de um emprego que consegue, né? E que a gente fica tão feliz por eles, mas às vezes vêm as coisas ruins e a gente precisa também, às vezes, aceitar também, que infelizmente também acontece. Mas a gente pode ter certeza de que quando
uma igreja está em oração, milagres acontecem. E eu vejo aqui, né, que havia um grupo de irmãos e irmãs que oravam com todo o fervor por Pedro. Eles nem imaginavam a forma que Deus iria libertar Pedro, mas eles oravam por Pedro. Eles oravam a Deus pela proteção e eu, com certeza, oravam também por um milagre, mas talvez nem entenderam na hora a forma como Deus agiu, né? Como Deus livrou Pedro da prisão e de uma forma tão assim espetacular. Às vezes Deus age dessa forma, como muitas vezes Deus age de outras formas, de maneira simples, de maneira às vezes pequena no nosso cotidiano, do dia a dia, mas nem por isso deixe de ser a ação de Deus um milagre na nossa vida. Porque a gente, quando a gente, só de estarmos vivos, né, hoje, é um milagre de Deus. A gente percebe que a vida é um presente de Deus e cada dia que a gente vive é um milagre, né? Hoje, a gente experimentado diante dessa pandemia do Covid, como a vida é tão, como às vezes a vida é tão frágil, tão passageira, e ao mesmo tempo, quanto às vezes ela é repente, quanto que a gente descobre e aprende, né? Tantas e tantas coisas no nosso dia a dia. Outra coisa que eu gostaria, no texto a seguir, ele ainda continua. O Pedro, ele vai continuar a missão dele, mas no nosso texto acontece que depois de tudo isso, né, que aconteceu, Herodes, ele saiu, né, daquela região da Judéia e ele foi para a cidade de Cesareia. E lá, Herodes, ele colocou uma das roupas mais chiques, né, mais esplendorosa, era uma capa feita de prata, de fios de prata. E quando ele começou a fazer um discurso, o povo aclamava esse rei como Deus. E ele falava assim, não é um homem que está falando, é um Deus, é Deus que está falando. E nessa hora, o Herodes, ele tão orgulhoso, né, tão cheio de si, achando assim, eu mereço, né? Eu mereço essa honra e essa glória, né? Eu mereço, né, ser chamado até mesmo de Deus, ou um filho de um Deus. E na mesma hora, o rei foi ferido por um anjo, né? Quer dizer, o mesmo anjo que salvou Pedro feriu Herodes, né? Porque Herodes, ele não deu glória a Deus, ele não rendeu glória a Deus, porque no momento que a multidão aclamou como Deus, ele deveria ter corrigido, eu não sou Deus e nem filho de Deus, né? Ele era um representante de Deus para governar, porque a autoridade dele era para governar e fazer o bem para o povo, e não o mal. Mas no momento que ele se achou merecedor de tal honra e não glorificar a Deus, né, o anjo então fere Herodes e esse morre comido por vermes. Esse morre comido por vermes, porque Deus honra aquele que ele quer honrar, mas ele rebaixa também. Ele rebaixa aquelas pessoas que são orgulhosas, as pessoas que acham que são muitas coisas. E isso, a Bíblia fala que na presença de Deus nós não devemos nos vangloriar, né? Que a fim de que na presença de Deus ninguém se vanglorie. Toda a glória, toda a honra seja dada somente a Deus. Mas isso eu fico pensando que é um dos cuidados que nós precisamos ter nos dias de hoje. Por quê? Porque, às vezes, há muitas pessoas que elas querem ser endeusadas, elas querem a honra para elas, né? Eu vejo, às vezes, até no meio evangélico também,
pastores, aquelas pessoas que fazem curas, ministram, e eles acabam puxando para si algo que não é deles. Eu lembro, a gente quando lê o Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos curavam, eles curavam em nome de Jesus, em nome de Deus, e quando alguém queria trazer alguma honraria ou pagar, né, qualquer benefício, os profetas não aceitavam, os apóstolos também não. E eles diziam: toda honra, toda glória seja dado somente a Deus. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para que a arrogância não tome conta de nós. Assim como em algumas pessoas, infelizmente, isso às vezes sobe na cabeça. E precisamos, não importa qual cargo nós ocupemos, a glória, a honra somente a Deus. Não importa as conquistas que você teve, o importante é que Deus receba toda a glória e não nós. João Batista, o precursor de Jesus, ele dizia, né, que falando a respeito daquele que vinha após ele, do qual ele não era digno, nem mesmo de desatar as sandálias dos seus pés, ele dizia o seguinte: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que Jesus cresça e que eu diminua. Tem até uma música que fala: convém que ele cresça e que diminua eu mais e mais. Quando nós diminuímos a nós mesmos e deixamos que Deus ocupe o principal lugar em nossa vida, nós realmente agradamos a Deus, porque Deus quer que nós sejamos humildes, que o nosso coração seja humilde diante de Deus, e que nós só somos alguma coisa com a permissão de Deus e se Ele assim o quiser. Assim como Ele exalta, Ele também rebaixa. O canto de Maria, o canto de Ana, expressa bem essa grandeza de Deus, a forma como Deus exalta as pessoas humildes, as pessoas que se colocam nas mãos de Deus, e a forma como Deus rebaixa também aqueles que se acham donos, né? Ou possuidores de um poder, de um brilho que não é dele, e a não ser dado por Deus. Bom, nos dias de hoje, né, então há muitas pessoas com egos inflados, querendo reconhecimentos e glórias são devidas somente a Deus. O nosso texto ele encerra trazendo agora Barnabé e Saulo. Lembram na semana passada, quando a gente falou com Barnabé, que foi para Antioquia, e ele chegou lá, ele disse assim: nossa, eu preciso de um ajudante, eu preciso de alguém para me ajudar nessa missão. E quem ele vai buscar? Ele busca Paulo, né? O Saulo que veio Paulo. E agora eles estão retornando da Antioquia, também trazendo João Marcos, o filho de Maria. E aqui a gente encerra esse texto, né, dando uma pincelada geral em tudo aquilo que ele está nos dizendo. Mas uma coisa que eu acho que seria importante a gente colocar é que Jesus ele tinha um irmão chamado Tiago também. Esse irmão chamado Tiago, conta-se que ele era uma pessoa bem instruída. E como irmão, muitos da família de Jesus achavam que ele estava meio louco, né? Não acreditavam. Né? Tiago era um que não acreditava tanto que Jesus era o Filho de Deus. Só depois da morte e a ressurreição de Jesus, aí os estudiosos que Tiago ficou muito tempo sem comer e sem beber. E ele queria muito que Jesus aparecesse para ele, para que ele pudesse realmente crer que tudo aquilo que tinha acontecido era verdade. E Jesus apareceu para Tiago, seu irmão. E Tiago se tornou uma das grandes lideranças
junto com os apóstolos. Veja só, Tiago torna-se uma grande liderança junto com os apóstolos na questão do cristianismo, de espalhar a missão de Jesus, o evangelho de Jesus a todas as pessoas. Vejam só como que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo que diz isso em Romanos, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, diante de tudo que nós colocamos, eu gostaria de perguntar, né? Quais são as lições que nós podemos aprender a partir deste texto de nós? Pode ser uma palavra, pode ser, né? Alguém gostaria de falar? Acho que uma das demonstrações aí é que nada é impossível para Deus. Muito bem, Paulo. Nada é impossível para Deus. Olha, para Deus não há impossível. Verdade. Muito, muito, muito boa a palavra. Mais alguém? O que você acha que esse texto trouxe de lição para você hoje? Eu gostaria de... Você quer falar, Regina? Pode falar. Deus opera milagres. Isso. Seja como for. Verdade. Muito, muito obrigada, Regina. É verdade. E continua, né, Regina? Continua operando milagres. Não só lá no passado, mas continua hoje também. Bom, eu coloquei, assim, das lições que eu consegui tirar, uma é que Deus coloca anjos para nos ajudar, mesmo quando a gente não enxerga. Eu já vi várias circunstâncias na minha vida onde Deus colocou seus anjos. Anjo de carne e osso, pessoas que me acudiram em momentos muito difíceis e que eu nunca mais vi, né? Mas naquele momento foi um anjo de Deus na minha vida. Então eu agradeço muito, porque anjo, eu acredito que Deus tem os anjos dele, né? Mas acredito que Deus também usa a gente como anjo. Às vezes, em momentos que a gente nem imagina que o outro esteja passando e que uma palavra sua foi importante para levantar, né? E eu acredito muito nisso. Acredito muito que Deus usa quem Ele quer. Assim como a Regina falou do milagre, o milagre Deus usa quem Ele quer. A ferramenta que Ele quer. Na Bíblia tem até o caso da mula que ensinou para Balaão, né? Que falou com Balaão porque ele espancava ela. Ele não conseguia ver o que a mula via. Então, eu vejo que Deus ele tem a sua forma de falar conosco, pode usar até mesmo um incrédulo para nos transmitir uma palavra dele. Eu acredito nisso. Acredito nisso. A outra coisa que eu coloco também é que pessoas ao nosso redor estão enxergando o mover de Deus e às vezes nós não. Olha só, o caso da empregada, né? Que vai até o portão. Ela escuta a voz de Pedro
foi algo tão tremendo, era um milagre. Mas ela deixou o milagre do lado de fora. Ela não pôs para dentro. Ficou tão feliz que saiu correndo, né? Para anunciar os outros. Então, às vezes, pode acontecer isso com a gente também, né? Nunca esquecer, outra lição que eu tiro para mim desse texto, nunca esquecer que nas nossas conquistas, a glória é somente do Senhor. E ele deve ser exaltado e louvado. Quando eu vejo que meus filhos, quando às vezes consegue alguma coisa, por exemplo, passou numa faculdade, terminou um curso, conseguiu um bom estágio, conseguiu um emprego, assim, dê graças a Deus. Muitas portas que abrem, ou mesmo que fecham, nós precisamos ver o mover de Deus, né? Às vezes fecha porque não é o melhor. E às vezes abre no momento que a gente nem espera. Minha filha, por exemplo, ela falava, mãe, está terminando o meu estágio, eu não estou conseguindo nada, não sei. Tá? E aqui, eu falei assim, mas às vezes, antes de você terminar, às vezes você pode ser efetivada. De jeito nenhum, eles não abrem para estagiário. Eu falei assim, para Deus, nada é impossível. Né? Essa palavra que o Paulo falou. E faltando, assim, acho que um mês para terminar o estágio dela, eles abriram uma vaga exatamente no perfil que ela poderia se inscrever. E ela foi efetivada. Uma vaga. Tiveram várias pessoas, ela foi efetivada. Então, eu falei assim, minha filha, agradeça a Deus, porque é Deus que abre, às vezes, as portas, quando a gente pensa que não tem nenhuma porta aberta e que todas estão fechadas. E a outra lição que eu tiro também, que nossa melhor arma nas lutas e dificuldades, joelhos dobrados, em oração. Essa é a maior arma do cristão, oração. A busca, né? E saber que a Deus pertence tudo. E se for da vontade dele, ele realiza, tanto o querer quanto o realizar. E a última coisa que eu coloquei foi que os poderosos podem lutar para tentar terminar com o projeto de Deus, mas dele é a última palavra. E contra a sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Mateus 16, versículo 18. Então, é isso que eu gostaria de deixar com vocês nessa noite, nesse estudo, desejando que cada um de vocês, se não lê o texto, leia novamente, mas preste atenção nas lições que ele traz para nós, né? Se alguém está com dificuldade, né, de ler, tem hoje, né, a Bíblia, que pode ser baixada no celular, né? Eu aqui tem hora que eu estou ocupada e eu quero escutar, né, os textos bíblicos, então eu boto para ler, né, e põe para eu ouvir. E aí a gente vai trabalhando e vai escutando, né? Vai escutando a palavra de Deus. E ali a gente pode, então, tirar muitas lições. Eu creio que o livro de Atos, para mim, tem sido uma grande descoberta. Lógico, eu já li vários textos eu já conhecia, mas quando nunca tinha tirado esse tempo, como nós estamos tirando agora, para estudar um capítulo por semana. Então, eu também estou aprendendo muito, né? Porque eu acho que quanto mais a gente para e a gente debruça, né, sobre um texto bíblico, mais a gente aprende, né? E mais Deus fala ao nosso coração. Alguém tem alguma pergunta? Nos Atos, agora, como a gente está lendo aí, uma coisa que me chama a atenção é sempre que, principalmente no momento de dificuldade, os grupos se reúnem para orar, por interceder por alguma coisa, por alguém, né? Sempre o grupo, nunca um sozinho, mas sempre o grupo, né? Em várias situações a gente viu isso. O quanto é importante
não importa quantos, mas sempre a reunião de cristãos orando por uma causa, ou por uma pessoa, ou por alguém doente, ou qualquer coisa assim. Isso chama atenção até agora no livro de Atos, em várias situações que eles estão reunidos. É verdade, Henriqueta. Desde o capítulo 2, né, onde eles estavam esperando a descida do Espírito Santo, eles estavam em oração, né? Desde lá, a igreja perseverava na oração, no partir do pão, né? E no ensino da palavra. Então, sempre de novo está essa conjugação, né? Ensino e oração, né? A gente precisa da oração, que é a nossa chave, né? De ligação com Deus. E, ao mesmo tempo, a palavra de Deus é essa ligação também de Deus conosco, onde Ele vem falar conosco através da sua palavra e vem nos ensinar, né? E aí a gente precisa aprender e colocar em prática na nossa vida diária. Então, vamos ter uma palavra de oração e depois peço para vocês saírem, né, na janelinha, quem puder, para a gente tirar a nossa foto, mas logo depois da oração. Nosso querido e bondoso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento de estudo da tua palavra. Obrigado, Senhor, por podermos aprender mais e de ver como o Senhor agiu no passado, na vida de Pedro, tirando, Senhor, ele de uma prisão de segurança máxima, fazendo aquilo que era impossível para o ser humano, Senhor, mas não impossível para ti. Sabemos que para ti não há causa impossível, porque todas as coisas são possíveis para ti. E a tua palavra também diz que onde houver 2 ou 3 que estiverem reunidos em teu nome, que o Senhor lá estará presente. E nós temos certeza, Senhor, que tu estás conosco, presente conosco no dia a dia, no nosso lar, na nossa casa, nos nossos momentos de estudo, de oração, de reunião de oração, mas também caminha conosco no dia a dia da nossa luta, do cotidiano da nossa vida, nos afazeres da nossa vida. E muitas vezes o Senhor também nos livra com os teus anjos, que são colocados ao nosso redor para nos proteger, para nos guardar e também para nos guiar nos momentos de dificuldades. Queremos te pedir, Senhor, que tua boa mão possa estar conduzindo cada pessoa aqui desse grupo, cada família aqui desse grupo. Nós queremos colocar cada um sob os teus cuidados. Lembramos hoje da Rose, que passou pela cirurgia, que já está em casa, e que o Senhor continue abençoando e protegendo ela, Senhor, na sua recuperação. Queremos também, Senhor, colocar sob os teus cuidados a vida da Morgana, Senhor. E que ela... Oh, Deus, nós queremos também te pedir a tua mão abençoadora, cuidadosa sobre a vida dela, Senhor. E sobre o momento, Senhor, dela dar à luz. Que o Senhor possa estar conduzindo, Senhor, e usando também as mãos dos médicos, para que possa trazer, Senhor, o seu filhinho ao mundo, trazendo a alegria e essa bênção também maravilhosa do Senhor na vida dela e para a sua família. Deus, nós queremos entregar tudo em tuas mãos, no nome do Senhor Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos lá sair aí na janelinha, tirar a foto. Henriqueta.
Dona Hildegard, Cristina, Josi, Marli. Oi, Marli. Josi, Cristina, Emily, seu Maurício, Dona Hildegard. Tirou, Klaus? Então, para aqueles que... para aqueles que não puderam participar do estudo, ele vai ficar gravado e a gente manda logo depois o link para vocês. Morgana, Deus te abençoe.